Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, hoje a Upanishad fala sobre uma coisa essencial nesse processo de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, o essencial se chama maturidade. Existe uma palavra em sânscrito para isso, que é a palavra Antahkarana Shuddhi. Antaha significa o interno, né? Está relacionado à mente, ao intelecto. E Shuddhi significa purificar, limpar. Então, uma pureza da mente, uma pureza de um intelecto, significa aqui uma maturidade, uma capacidade de analisar, uma capacidade de enxergar determinadas coisas que muitas vezes não são óbvias. E por que essa palavra maturidade é tão importante? Porque as Upanishads apresentam o que a gente chama de Mahavakyas. E Mahavakyas são frases com um grande peso, com uma grande relevância. Por quê? Porque essas frases carregam em uma síntese o conhecimento sobre a sua natureza. E esse conhecimento sobre a sua natureza como indivíduo, não sendo diferente daquilo que te cerca, desse universo todo que está à sua volta, como a Mahavakya Tatvamasi. Tatvamasi significa tat, aquilo, né? Tuam, tu, e assim que é o verbo ser. Então, tu és aquilo, ou seja, tu, indivíduo que se sente tão diferente, às vezes desprezível, às vezes insignificante, às vezes que percebe ou sente que não se encaixa em algum lugar, na verdade, você não é diferente de todo esse universo livre de limitação que você percebe à sua volta. Portanto, essa sensação de insignificância, essa sensação de incompletude, essa sensação de ser diferente, é simplesmente uma confusão estabelecida na sua mente que precisa ser dissolvida. Por isso, a Upanishad ela apresenta nessas Mahavakyas essa equação. Por que eu digo equação? Porque quando você pega uma equação matemática, por exemplo, você percebe alguns números deste lado diferentes destes números que estão deste lado. Alguns sinais deste lado diferentes dos sinais que estão deste lado. E no meio da equação tem um sinal de igual, ou seja, a equação está te dizendo isto aqui, que parece ser tão diferente disto aqui, na verdade são coisas iguais. Mas como é que você vai conseguir se dar conta, ou quando é que você vai conseguir entender? E de novo, eu dou uma relevância a esse verbo entender, porque a gente precisa tirar do vocabulário desse estudo o verbo acreditar. Você não precisa acreditar em nada, você não tem que acreditar em mim, você não tem que acreditar na tradição, você não tem que acreditar na Upanishad. Crença não é o caso aqui. Por isso você precisa entender, porque somente se for entendido, somente se houver lógica, é que a coisa vai valer a pena, porque senão é mais uma crença que a gente carrega nas nossas vidas e crenças não nos levam a lugar algum, pelo contrário, impedem a gente de pensar por conta própria. Portanto, é necessária uma maturidade intelectual, por exemplo, para que você entenda a
equação. Então, como é que você chega a uma maturidade intelectual para entender uma equação matemática? Você vai ter que passar pelas 4 operações fundamentais. Você vai aprender a somar, a subtrair, a dividir, a multiplicar. Você vai aprender sobre números relativos, você vai aprender sobre raiz quadrada, você vai aprender sobre sei lá mais o que do mundo da matemática. Mas somente com esse conhecimento, ou seja, com essa maturidade intelectual relativa à matemática, você vai conseguir resolver uma equação matemática. Então a mesma coisa acontece aqui em relação a aquilo que a gente chama de autoconhecimento. Autoconhecimento não é para uma mente despreparada, não é para uma mente imatura, porque nós estamos falando sobre uma identidade em relação a 2 coisas que parecem, ali no meu coração e na minha mente imatura, coisas completamente diferentes. Então eu preciso desenvolver uma análise, eu preciso então desenvolver uma mente analítica para observar todas essas informações e, no fim das contas, me dar conta, entender por mim mesmo que este indivíduo aqui que eu sou não é diferente de tudo aquilo que está à minha volta, como aqueles exemplos que já foram dados aqui em relação à onda e o oceano, o pote e o barro, né? Num primeiro lugar, a gente está sempre se relacionando com nomes e formas, mas se a gente aprofunda o nosso olhar, o que a gente pode descobrir como essência de todos estes nomes e formas? Então, quando eu olho para o universo à minha volta, mesmo com diferentes nomes e formas, eu não analiso apenas os nomes e as formas. Eu tenho uma mente capaz de analisar aquilo que é essencial a todas elas, aquilo que é comum a todas elas e que não é diferente daquilo que é comum a mim como indivíduo que eu sou. Por isso, o mantra que a gente analisa hoje dentro da Upanishad fala sobre isso, sobre essa qualidade de maturidade da mente para poder estar disponível para ouvir, para questionar e para refletir em cima de todo esse ensinamento que nos é transmitido. Porque, como eu falei, não é um caso de simplesmente acredito porque o professor está me contando e ele é a autoridade. Simplesmente acredito porque a Upanishad está contando e ela é a autoridade. Não! Tudo isso que a Upanishad está falando, tudo isso que o professor está falando, tem que fazer sentido, tem que ter uma lógica, porque assim você vai poder realmente aplicar na sua vida, vivenciar e entender. Então, é muito bonito o que esse mantra agora nos diz. Aquele que ainda não desistiu de uma conduta errática, aquele que ainda não tem os sentidos sob o seu comando, aquele cuja mente ainda não tem a capacidade de concentração e que não está livre da ansiedade, esta pessoa certamente não tem essa qualificação para o autoconhecimento. E por que eu usei a palavra qualificação? Porque a Gita, por exemplo, fala sobre 20 valores que a gente deveria desenvolver ao longo da vida para capacitar a mente para este conhecimento. Os Yoga Sutras falam sobre 10 valores também que deveriam ser cultivados para capacitar a mente para este conhecimento. O Tattva Bodha fala sobre uma duplinha ali, que é Shama e Dhamma, como qualificações para a mente para este autoconhecimento. Shama, que é essa capacidade de não permitir que determinados pensamentos que não serão interessantes para a sua vida se desenvolvam,
E Dhamma, que é uma vez que você não consegue frear esses pensamentos que não serão interessantes para a sua vida, e eles começam a se transformar em atitudes e até mesmo em ações, você ainda também tem ali uma capacidade de pisar no freio e não permitir que aquela coisa se desenvolva. Por quê? Porque se pensamentos que não são, digamos, interessantes para a minha vida se desenvolvem, o que acontece com a minha mente? A minha mente fica muito agitada, tentando impedir que esses pensamentos se desenvolvam. Esses pensamentos entram em conflito com os meus valores. E não é que você tenha a capacidade de comandar os seus pensamentos, porque você não tem. A questão é que você tem a capacidade de olhar para determinados pensamentos e falar, olha, é melhor que esses pensamentos não sigam adiante. E ali existem técnicas, exercícios que você pode fazer para que realmente eles não sigam adiante. E da mesma forma, a atitude e até mesmo as ações externas. Você tem essa capacidade de pisar no freio, pensar bonitinho ali e se dar conta, opa, se eu agir desta forma, se eu desenvolver essa atitude, o que vai acontecer? Eu vou criar mais conflitos na minha vida, eu vou criar uma agitação muito grande na minha vida. E o que vai acontecer? A minha mente vai ficar ocupada com estas coisas, ao invés de ficar ocupada com isso que é mais importante, que é este questionamento acerca da minha natureza. Então, por isso o mantra diz aqui, fala sobre uma conduta errática. Por que uma conduta errática? Porque uma conduta errática pode envolver, por exemplo, violência, pode envolver a falta da verdade. E o que acontece? Quando você tem uma atitude violenta, quando você não tem uma atitude sincera, o que acontece? Se você violenta alguém, a sua mente agora está com um pedacinho dela preocupado em se defender de uma violência que pode vir como resposta. Se você cultiva a mentira de alguma forma, a sua mente agora está preocupada com o fato de que talvez descubram a sua mentira e que você não seja mais aquela pessoa tão especial que as pessoas acham de você. Então, é melhor abrir mão dessa conduta errática, ou seja, de determinadas ações e atitudes e se estabelecer de fato, aqui no caso, no exemplo, na não violência e na sinceridade e na verdade, de maneira que a tua mente esteja sempre relaxada, sempre tranquila. Caramba, se eu não violento ninguém, provavelmente não vão me violentar. Se eu não minto para as pessoas, provavelmente as pessoas não mentirão para mim. Então, me afastar dessa conduta errática é uma forma de produzir uma mente firme, estável. Da mesma maneira, o comando sobre os sentidos. Por quê? Porque toda vez que os meus sentidos estão indo em todas as direções ao mesmo tempo, desenfreados, a minha mente está totalmente bagunçada, porque ela fica recebendo muita informação ao mesmo tempo. E muita informação ao mesmo tempo não é nem um pouco interessante para a mente, porque ela fica ocupada em processar toda essa informação que muitas vezes nem é relevante. E ainda o mantra diz sobre a liberdade da ansiedade. Esta ansiedade que é oriunda, basicamente, das minhas exigências em relação àquilo que eu faço. Eu quero que as coisas que eu faço me deem um determinado resultado. E se esses resultados não são conquistados através das minhas ações, eu me torno uma pessoa ansiosa, uma pessoa exigente, uma pessoa que quer sempre que as coisas sejam como ela quer que seja, para estar bem consigo mesma, para estar feliz. Então, eu também devo ser capaz de me libertar desta ansiedade, para que a minha mente esteja livre para aquilo que é mais importante, que é este entendimento em relação a quem eu sou. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om
Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om.